Ainda é manhã, e o mundo parece silencioso demais para o peso que você carrega no peito. Há dias em que o corpo se levanta, mas a alma fica sentada à beira da cama, tentando entender por que o descanso não chegou junto com o amanhecer. Você segue, respira, cumpre, mas algo dentro de você sabe que não era para estar assim. Existe uma sede escondida, um pedido que não virou palavra, apenas suspiro. Talvez você já tenha orado pedindo forças, pedindo direção, pedindo para ser levantado desse lugar invisível onde o cansaço mora. E mesmo assim, o céu pareceu em silêncio. Não porque Deus se afastou, mas porque há coisas que só são reveladas quando o coração desacelera o suficiente para ouvir. Às vezes, não é a ausência de resposta que dói, é não saber o que ainda precisa ser entregue. Como uma porta entreaberta ao amanhecer, a presença de Deus se aproxima com cuidado. Ele não invade, não acusa, não expõe. Ele espera. Espera que você perceba aquilo que pesa mais do que as circunstâncias, aquilo que segura seus passos mesmo quando a fé ainda existe. Há correntes que não são visíveis, mas cansam mais do que qualquer fardo externo. Você sente que foi criado para viver erguido, não curvado, para caminhar em paz, não em constante alerta. E esse sentimento não nasceu do acaso. Ele é um chamado antigo, um lembrete suave de que Deus não se esqueceu de você. Há algo sendo tocado agora, não para ferir, mas para libertar, mesmo que ainda não esteja claro. Permaneça neste instante. Não se apresse em entender. Há verdades que não chegam como explicação, mas como revelação silenciosa. Algo está prestes a se alinhar entre o que você sente e o que Deus deseja restaurar. E quando esse encontro acontecer, você vai perceber que não era falta de força, era apenas o momento certo de ouvir. Há um ponto do amanhecer em que o mundo ainda não pediu nada de você. Nesse intervalo sagrado, o coração fala mais alto que os ruídos do dia. Você acorda, mas algo em você continua deitado, cansado de carregar pesos antigos. Existe fé, sim, mas ela convive com um cansaço profundo, quase silencioso. E Deus percebe exatamente esse lugar onde você tenta ser forte enquanto sangra por dentro. Talvez você tenha aprendido a seguir mesmo ferido, a sorrir mesmo sem descanso, a agradecer mesmo quando a alma pede colo. Há uma parte sua que acredita e outra que tem medo de acreditar de novo. Esse conflito não afasta Deus. Pelo contrário, ele se aproxima justamente aí, onde a esperança e a exaustão se encostam, porque ele conhece o esforço que ninguém vê e a oração que nunca foi dita em voz alta. Você já se perguntou por que, mesmo desejando se levantar, algo parece segurar seus passos? Como se houvesse uma força invisível pedindo para você permanecer curvado? Não é punição, não é abandono. Às vezes é apenas um chamado para olhar com mais verdade para dentro. Há pesos que foram normalizados, dores que viraram rotina, feridas que aprenderam a sobreviver em silêncio. Deus não levanta aquilo que ainda está escondido, não porque Ele não possa, mas porque Ele respeita o tempo do coração. Há libertações que só acontecem quando a alma se permite ser vista inteira, sem máscaras, sem defesas, sem explicações. E talvez este seja o momento em que algo começa a ser tocado com cuidado, não para expor, mas para curar. Permaneça nesse espaço interno onde tudo desacelera. O que você sente agora não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. Algo está sendo revelado sem palavras, como luz que entra devagar para não ferir os olhos cansados. Deus não tem pressa, Ele trabalha no ritmo da sua capacidade de receber. Há lembranças que voltam quando o corpo repousa, pensamentos que insistem em dizer que você poderia ter feito mais, sido mais, orado melhor. A culpa se mistura com a gratidão e a alma fica confusa. Mas Deus não te encontra pelo mérito, Ele te encontra pela verdade. E a verdade, às vezes, dói antes de libertar. Existe uma fé que luta e uma fé que descansa. Talvez você tenha vivido tempo demais na primeira,
sempre resistindo, sempre suportando, sempre se mantendo de pé por fora enquanto algo desmoronava por dentro. Deus não deseja apenas que você fique em pé. Ele deseja que você seja inteiro, que se levante sem carregar correntes invisíveis. O silêncio que você sente agora não é vazio. Ele está cheio de presença, cheio de um cuidado que não acusa, mas chama. Um convite suave para soltar o que você tem carregado sozinho. Porque há pesos que não impedem Deus de agir, mas impedem você de se deixar levantar. E mesmo assim, ele permanece, espera, não com cobrança, mas com ternura firme, como quem diz sem palavras: quando você soltar, eu sustento. Quando você confiar, eu levanto. Não do jeito que você imaginou, mas do jeito que sua alma precisa para continuar viva. Há um ponto em que a resistência cansa mais do que a entrega. Um momento em que lutar deixa de ser coragem e passa a ser medo de sentir. Deus conhece esse limite. Ele não força, ele chama. E esse chamado não ecoa nos ouvidos, mas no peito, onde a verdade sempre morou. Talvez o que tenha impedido o levantar não seja o inimigo, nem as circunstâncias, nem o passado. Talvez seja apenas o hábito de sobreviver sem se permitir ser cuidado. E isso começa a ser tocado agora, com delicadeza, como quem desfaz um nó antigo sem quebrar o fio. Permaneça sentindo. Não resolva, não conclua. Há algo ainda sendo alinhado dentro de você. Algo que precisa amadurecer no silêncio antes de florescer em força. Deus não perdeu você de vista, Ele apenas está esperando o momento em que sua alma esteja pronta para se levantar, livre. Agora que o silêncio se assentou, perceba como o coração já não bate do mesmo jeito. Algo foi tocado sem ruído, desatado sem força. Como quem desce de um lugar alto ao amanhecer, você retorna ao chão comum, levando dentro de si uma clareza que não precisa de nome. A alma reconhece quando foi visitada e guarda esse reconhecimento como quem guarda um segredo santo. O que pesava não desapareceu por completo, mas mudou de lugar, já não ocupa o centro. Há espaço para respirar, para confiar, para deixar que o cuidado de Deus complete o que você não consegue terminar sozinho. As perguntas continuam, mas agora caminham ao lado da esperança. E isso muda tudo, porque quando a esperança permanece, a queda não define o fim. Se este encontro encontrou você, permita que ele siga adiante. Como uma chama protegida do vento, leve essa luz a outros corações cansados, outras manhãs silenciosas. Permanecer nessa jornada é um gesto de amor, consigo e com quem ainda busca um abrigo para a alma. E ficar por perto é continuar ouvindo o que Deus sussurra quando o mundo cala. Guarde esta imagem, uma janela aberta no início do dia, o ar entrando devagar e uma mão invisível sustentando o que estava prestes a cair. É assim que Deus levanta, no tempo certo, no silêncio certo. Quem se deixa cuidar, se levanta inteiro.